Olá pessoal, tudo bem com vocês? Professor Jefferson aqui. E hoje vamos dar continuidade ao Renascimento, nossa aula 9, tá? E eu lembro que eu comecei a falar para vocês sobre a relação entre o Renascimento e o Humanismo. Vou fazer uma breve recapitulação aqui, bem breve, que eu já falei sobre isso. Então, expliquei lá as características da Renascença, valorização do passado greco-romano, antropocentrismo, individualismo e uma nova visão do tempo, tá? Em específico, da página 87 e 91, vocês vão ter descrito isso aqui. Ou reassistam a aula passada para vocês terem mais detalhes aqui, se restou alguma dúvida. Ou ainda, vocês podem me perguntar por e-mail mesmo, que eu respondo vocês. Tá? Então, o humanismo é essa compreensão de que o homem era capaz de intervir na natureza. E isso era muito comum na Grécia Clássica, e ficou em suspenso durante toda a Idade Média, pelo menos na Europa, e foi retomado na Renascença, por isso Renascença. O que renasce? Renascem os ideais humanistas. Tá? Também falei um pouco da arte, essa ideia do protagonismo do homem, que ele não é mais agora parte de um cosmos onde a exaltação da religião ela é o principal. Agora ele é, de fato, o centro da exploração dos artistas também. Né? Falei das fases do Renascimento, onde nós temos o Trecento, que é o primeiro período do Renascimento. Nós temos a figura do Dante Alighieri. Eu expliquei para vocês que o Dante Alighieri ele juntou a compreensão mítica da Grécia Antiga, fazendo uma alusão à Grécia, com a mitologia cristã. Tá? E criou todo um universo, e muito da compreensão que se tem do que é o inferno, a ideia dos 7 círculos, com punições severas em cada um dos ciclos para cada pecado. Essa imagem foi criada por Dante Alighieri. Nem está de fato nas escrituras sagradas, mas a imagem que nós temos do inferno, onde tem lá um demônio, aquela imagem do demônio, aparece muito aqui na obra do Dante Alighieri. É muito interessante para que nós tenhamos a compreensão do que é a posição do homem em relação a essas questões aqui até hoje. Tá? É uma obra muito importante. Falei também da segunda fase, o Quatrocento ali, que marca o século XV, que nós temos a ascensão da família Médici. Essa é uma família de mecenas, de pessoas que promovem a arte. Nós temos aqui o Davi, criado pelo o Donatello, né? O Davi é do Donatello, e nós temos a Vênus de Milo, que é do Botticelli, que é também uma alusão, tanto uma como a outra tem uma alusão ao mundo greco-romano. O Davi, porque ele se parece muito aqui, a forma como nós estamos vendo o Davi, ele se parece muito com o Alexandre, imagens de Alexandre, então também é uma referência ao mundo greco, Alexandre o Grande, Alexandre lá, o conquistador macedônio. Ele se faz uma referência aqui também ao humanismo grego. E a Vênus de Milo, que é a Afrodite, a deusa grega, né? Aqui com características e traços e técnicas da Renascença. Falei também sobre o Cinquecento, que é a fase onde nós temos Leonardo da Vinci, Michelangelo, Buonarroti e Rafael Sanzio como os principais nomes lembrados por todos, até mesmo pelas pessoas que não têm contato com a análise histórica. Vocês, por exemplo, devem conhecer o nome de Leonardo da Vinci e a ideia de que ele é um grande inventor, porque, de fato, ele trouxe muito da ideia, ele trouxe muito da ciência que estava sendo desenvolvida na época, a matemática, a análise física, a alquimia para a sua produção artística. E ele também foi um estudante de anatomia. Tá? E a Capela Sistina, já falei para vocês da importância que ela tem. Falei do Miguel de Cervantes, que criou o personagem do Don Quixote, que é interessante para nós entendermos a relação entre um indivíduo que viveu no antigo período, né, na Idade Média, e vivenciou também a ascensão dessa nova forma de entendimento. Ou seja, ele é alguém que não gostaria de ter saído daquela condição medieval. Tá? Então ele é muito interessante para entendermos essa transição, e também é um personagem muito rico. Né? E hoje vamos falar sobre a ciência do período renascentista, tá? A ciência do Renascimento. E aqui essa imagem eu coloquei para vocês porque ela é muito icônica. Ela representa um estudo de anatomia. Isso aqui nunca seria possível na Idade Média, porque
algo como isso seria considerado heresia, uma postura herética, suscetível de punição. Então, essa imagem aqui, ela marca a Renascença. Esse tipo de estudo só era possível na Renascença. Tá? Temos a figura também de Nicolau Copérnico. Nicolau Copérnico, que foi perseguido também, em parte, pela Igreja, porque ele propôs a ideia de que o Sol é o centro do sistema solar, do universo, no caso, para a compreensão daquela época. Ele propôs o heliocentrismo. Helios, do grego, Sol, né? Então, Sol no centro, né? E isso aqui gerou uma série de polêmicas na época, principalmente depois que Galileu seguiu essas ideias, desenvolveu a sua física, contribuiu de maneira significativa para todo o desenvolvimento da ciência, da física, porque ele desenvolveu a área da mecânica. O que é a mecânica? A mecânica não é aquilo que acontece lá nas oficinas. A mecânica é o estudo das forças. Tá? Então, tudo aquilo que age sobre os corpos que ocupam espaço no universo. Tá? Então, além disso, ele desenvolveu telescópios, como está dizendo aqui. Tá? Você deu uma pausinha no vídeo para ler isso aqui. E também ele criou uma forma de medir a pulsação das pessoas, que se chamava pulsilógium, uma espécie de relógio. Tá? Ou seja, o Galileu ele entrava naquele cânon de pessoas, naquele período, que estava estudando tudo que era possível em termos de ciência. Tá? E o Galileu ele influenciou também um outro personagem que ele era vinculado à igreja, que era Nicolau Copérnico. Aliás, Nicolau Copérnico não, Giordano Bruno. Giordano Bruno, ele foi perseguido pela igreja apenas por defender o heliocentrismo. E ele foi queimado na fogueira porque ele não quis abdicar das suas ideias. Tá? Então ele é um símbolo de resistência da ciência, mesmo tendo como consequência a sua morte. Tá? O Johann Kepler ele foi responsável, foi um astrólogo e matemático. Tá? Aqui a ideia de astrólogo e astrônomo eram meio confusas. Hoje o astrólogo é aquele que estuda a relação entre os astros e os comportamentos. Se enquadra até como uma pseudociência, mas a astronomia é muito diferente da astrologia. Tá? A astronomia é o estudo dos astros e a astrologia é a relação esotérica dos astros em relação ao comportamento. É algo que não tem comprovação científica ainda hoje, né? Então, a astronomia que é vinculada pelo Kepler, desse início, ela descreve o movimento dos planetas em relação ao Sol, porque ele defende que cada planeta tem um movimento diferente em relação ao Sol. Por quê? Por conta da força gravitacional do Sol, que é muito mais forte do que a dos astros que o orbitam. Então, essa ideia aqui ela também vai ser muito importante para pavimentar a compreensão de que nós temos da física. Tá? Nas ciências médicas, Mundinos foi um dos responsáveis por dissecar cadáveres e criar estruturas, imagens que seriam responsáveis pela referência de estudos futuros. Tá? Então nós temos aqui, nas ciências médicas, Mundinos teve grande importância na dissecação de cadáveres para o conhecimento da anatomia humana. Após ele, vários outros interessados pela anatomia conseguiram desvendar algumas estruturas formativas do corpo. Falópio, né, que é marcado até a área uma área do corpo, né, a área de Falópio, que realizou estudos que comprovam a presença dos ovidutos, também conhecidos como trompas de Falópio. Tá? E as trompas de Falópio, elas marcam também aqui um estudo que era muito complicado na Idade Média de acontecer, não aconteceria, que era o estudo da anatomia feminina também. Tá? Miguel Servetti e William Harvey obtiveram novas informações sobre a circulação sanguínea. Né? Daí que vem a ideia de artéria, de Harvey, né? Artéria. Tá? O Estáquio investigou as estruturas do ouvido humano. Tá? Então, muitos estudos de anatomia foram desenvolvidos na Renascença que nós utilizamos até hoje. Ok? Então aqui, isso aqui é os estudos da trompa de Falópio e aqui o estudo de anatomia vinculado às questões ósseas. Aqui, tá? E o Paracelsus, ele é um dos principais médicos da época em entender as substâncias químicas do corpo como algo fundamental para o bom funcionamento deste corpo. Tá? Então em 1500, ali já na segunda fase do Renascimento, ele
vai ser considerado um alquimista, né? Porque não existiam químicos ainda. O termo químico veio muito depois. Então os alquimistas, eles eram pessoas que estudavam elementos da natureza e como elas agiam sobre outros elementos. Então a junção desses elementos em relação ao nosso corpo. Então ele defendeu a ideia de que as ervas, plantas e substâncias extraídas de animais, elas poderiam beneficiar no tratamento contra doenças, contra anomalias, etc. Tá? Então, galera, aqui nós temos todo o desenvolvimento bem resumido do que foi a ciência para a Renascença, tá? Eu ainda não vou falar em específico do tema do nosso TCT, eu vou deixar para a próxima aula, que traz a questão da sequência Fibonacci, que é a questão da matemática. Eu vou falar um pouco mais disso na próxima aula, que eu quero fazer alguns exemplos em relação a isso, então vai depender de muito mais do que 15 minutos, tá? Então aqui, inicialmente, eu só quero que vocês compreendam que tudo isso aqui, tá? Aliás, a parte da ciência aqui, tem como fundamento um método científico. O que é um método científico? É um conjunto de critérios que eu utilizo para observar a natureza. E ao observar a natureza, eu tenho que encontrar esses padrões. Esses padrões, eles seriam replicados. Todos os estudos que surgem na Renascença, como a anatomia, a física, partem da ideia do experimentalismo. O que é experimentalismo? Você vai usar elementos da natureza dentro de uma conexão causal e para inferir resultados de maneira empírica. O que é o empírico? É eu utilizar os meus sentidos, observar e manipular a natureza. Então a empiria é a capacidade de manipular a natureza e entender como ela pode funcionar, tá? Então todos esses cientistas utilizaram em algum grau elementos experimentais, sejam lunetas, sejam elementos químicos que eles desenvolveram, tá? Então tudo isso é muito importante para que nós possamos entender. Outra coisa muito importante. Já no final da Idade Média, existia uma compreensão de que a Terra ela era um geóide, ela era circular. Não um geóide, o geóide veio muito depois com o desenvolvimento da geologia, mas que era sim um círculo, né? E uma esfera, tá? E não um círculo plano, mas uma esfera mesmo. E vejam como que as coisas são. Hoje nós temos algumas pessoas que ainda falam de terra plana, uma ideia que não existia nem no final da Idade Média, que está sendo rememorada sem porquê, né? Tá? Outra coisa interessante, o Kepler é o nome também de uma sonda espacial, né? Sonda Kepler. Então, se vocês tiverem curiosidade de saber quais são as imagens que surgiram do Kepler, né, o plano profundo do Kepler, nós temos todas essas imagens que nós temos de galáxias da Via Láctea vem da sonda Kepler, né, que ela foi lançada no espaço. Outra coisa que também, pessoal, deixa eu mostrar aqui, tá? Essa frase aqui ela é muito interessante do Paracelsus, tá? Eu esqueci de falar, o Paracelsus aqui também, né, a transição do século XV para o século XVI. Então ele pega a segunda e a terceira fase da Renascença, tá? E ele tem uma frase que ela é muito importante para entender qual que era a percepção que ele tinha dos elementos. E essa frase que ela é muito utilizada até hoje, tá? Todas as substâncias são venenosas, são venenos, né? Não existe nada que não seja veneno. Somente a dose correta diferencia o veneno do remédio. Então, sabe aquela coisa, 30 gotas... Tudo isso aqui já existia essa percepção na Renascença, essa questão de que nós devemos manipular os elementos da natureza a partir de critérios matemáticos, de quantidade, e essa relação quantitativa, ela dependeu de muitos estudos, que elas existem até hoje. Então vamos, por exemplo, pensar nos cientistas que estão pesquisando a vacina para o Covid-19. Eles vão, antes de qualquer coisa, compreender quais são os elementos à disposição que eu já tenho e aplicar em testes para saber se aqueles elementos que eu já usei para combater outros vírus, em mais ou menos quantidade, eles surtem algum efeito, para depois continuar pesquisando novos elementos. Então, isso aqui é uma percepção que surge lá na Renascença,
que ela ainda é utilizada até hoje, tá? Paracelso revelou que os elementos químicos como zinco, ferro, manganês poderiam estar presentes no nosso corpo. Ao contrário do que pensavam na época, os minerais existiam na forma orgânica e não somente na forma inorgânica, fora do organismo. Ou seja, as pessoas não achavam que os compostos da tabela periódica, que viria depois ser desenvolvida, estariam no nosso corpo. Nós somos compostos por tudo aquilo que está na tabela periódica. Temos ferros, temos zinco, temos cálcio, tudo aquilo que nos compõe. Mas, antes desses estudos, as pessoas achavam que nossa formação fisiológica vinha de uma outra substância, uma substância divina. Tá? Então vejam, para nós isso é óbvio hoje, mas imagina o impacto que isso teve na Renascença. Tá? Então, pessoal, é isso. A princípio, para não nos estendermos muito, tá? Na sexta-feira nós vamos falar um pouco mais sobre estas questões. Se vocês tiverem alguma dúvida, guardem, anotem essas dúvidas para que a gente consiga sanar essas curiosidades lá na sexta-feira. Beleza, pessoal? Então, é isso. Vou ficando por aqui. Um abraço, fiquem bem e até mais.